Hoje é o Dia Municipal da Cultura da Paz e durante toda esta semana uma série de atividades ajuda a refletir sobre o desenvolvimento integral do ser humano. Celebração multicultural marca a data com mensagem de união de diferentes líderes religiosos. Na entrevista do dia, a professora da Unesp, Raquel Cabral, fala do papel da comunicação para se promover uma cultura de paz. Boa noite. Hoje é celebrado o Dia Municipal da Cultura de Paz e durante toda esta semana a Secretaria Municipal de Cultura promove atividades que provocam uma reflexão sobre esse tema. Nesta manhã, um evento no SENAC reuniu líderes religiosos que defenderam o respeito à diversidade de crenças. O que é paz para você? Para Safira, estudante de 15 anos, é a luta contra a violência. A paz é essencial, a gente precisa viver, mais tranquilo, mais seguro, sem a violência, porque a violência é totalmente contra a paz, porque é ela que estraga tudo. O evento é inspirado no Pacto da Paz, movimento criado há 88 anos pelo escritor russo Nicholas Roerich. Bauru comemora a data desde 2013 e conta com uma comissão específica para discutir o assunto. A gente consegue, neste período, já estabelecido pela lei, do dia 25 de julho, como Dia Municipal da Cultura de Paz, em celebrar essa data com uma série de eventos que a gente possa levantar essa questão com maior visibilidade para toda a comunidade e atividades diversas. E tem sido muito bom a gente se organizar com diferentes organizações, e é aí que está a questão, a gente poder, de uma forma extremamente respeitosa, discutir religião, discutir a questão da construção da paz que deve ser feita na nossa cidade, e isso tem sido muito bom da gente fazer no município com essas organizações. A bandeira do movimento mundial foi hasteada na cerimônia de hoje. Os 3 círculos simbolizam as artes, ciências e religiões reunidas no grande círculo da cultura. Para eles, cultura e paz são conceitos inseparáveis. Como a bandeira demonstra as 3 esferas no grande círculo, o branco pela verdade universal, a cor vermelha de sangue, mas não é o sangue derramado das guerras, mas sim, independente da cor da pele, o nosso sangue tem a mesma cor. Então não é uma bandeira da passividade, mas sim do enfrentamento. Esses anos a gente exercitando, aprendendo, estudando, a gente aprendeu que a gente só pode promover a paz, a cultura de paz, por meio de conflitos. Num terreno pacífico não tem como promover, Então onde há conflito é uma oportunidade da gente mediar esse conflito através da cultura de paz. Representantes católicos, budistas, espíritas, da Cabala e do Seixo Nuye também participaram para falar do respeito à diversidade religiosa, como ferramenta para promover a paz. O entendimento de que todos nós, perante Deus, somos irmãos do mesmo Pai. E daí, a Seixo Nuye, que quer dizer lar do progredir infinito, nós temos esse respeito na formação de cada ser humano, na sua etnia, na tua religiosidade, na tua fé, e não entramos em conflito e não temos preconceito, porque somos todos irmãos. Eu acredito que a conversa, entre as muitas espiritualidades, a união, de todas as linhas a favor do respeito, da tolerância, a favor da harmonia, e da vida, sejam um dos principais pontos de promoção da paz. O evento terminou com um grande abraço coletivo. De mãos dadas, funcionários e alunos mostraram um verdadeiro sentido da paz. A cultura de paz, a gente fala, é um grande guarda-chuva, que está relacionado ao amor, ao respeito, à igualdade, à equidade. Então é a paz com relação ao ambiente, aos animais, a paz no trânsito, em todos os sentidos da palavra paz. E é o que mais o ser humano aspira, busca. Nesse mundo tão individualista, tão competitivo, a gente precisa transformar isso, para a gente ter um mundo melhor.
As atividades da Semana da Cultura de Paz seguem até domingo e são abertas a toda a comunidade. A programação completa está disponível no endereço unesp.tv Semana da Paz. A gente fala agora de ciência e tecnologia. Representantes da Prefeitura de Bauru, da Unesp e do Governo do Estado assinaram hoje o protocolo de intenções para a construção do Centro de Inovação de Bauru. O projeto é uma parceria entre a universidade e o município. A ideia é que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo credencie Bauru para receber recursos que viabilizem a proposta. Participaram do encontro o prefeito Clodoaldo Gazeta, a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Aline Fogolin, e o vice-reitor da Unesp, o professor Sérgio Nobre. Pelo projeto, o Centro de Inovação vai oferecer estrutura para a criação de empresas, aceleradoras e startups nas áreas de ciência e tecnologia. Na sessão da Câmara Municipal de Bauru de ontem, foi aprovado por unanimidade o projeto de lei que permite a ocupação de APAs, áreas de proteção ambiental. O texto altera dispositivos do Plano Diretor Participativo e prevê planos de manejo como condição para as ocupações. As mudanças foram propostas pelo prefeito Clodoaldo Gazeta depois de audiências públicas e discussões com os vereadores. Previsão de céu aberto para todo o estado de São Paulo e as temperaturas continuam em ligeira elevação. Em Bauru, a umidade do ar agora é de apenas 38%. Os ventos são de brisa a 3 km por hora. Hoje, no início do dia, fez 14 graus. À tarde, a temperatura subiu para 26. Amanhã, os termômetros devem variar entre 16 e 30 graus. Depois do intervalo, a gente vai saber mais sobre o que é a cultura de paz. Quem conversa com a gente é a professora da Unesp, que pesquisa esse tema, a Raquel Cabral. Voltamos já já. E a gente vai entender melhor, então, o que significa uma cultura de paz. Vamos conversar com a pesquisadora desse tema, a professora do Departamento de Comunicação Social da Unesp em Bauru, a Raquel Cabral. Raquel, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Raquel, então explica pra gente o que significa esse conceito de cultura de paz. Na verdade, o conceito cultura de paz, ele é muito amplo, muito complexo, né? Na verdade, há até um senso comum em torno dessa noção de que poderia ser um tipo de cultura, né? Mas na realidade nós estamos falando de um programa institucional criado pela própria Nações Unidas, através da resolução número 53 de 1999, que cria esse programa a partir de 8 eixos temáticos voltados para se desenvolver uma estratégia global para desconstruir o que nós chamamos de violência cultural. Então, na verdade, o conceito ele é muito mais amplo, né? Porque ele se concretiza efetivamente através de um programa institucional e que pode ser aplicado em qualquer nação, em qualquer sociedade. E quais atividades que são desenvolvidas por esse programa? Na realidade, é um programa bastante amplo, né? São 8 eixos, como eu comentei. Entre eles está estratégias voltadas para a educação, para a comunicação, para a sustentabilidade, equidade de gênero. Então, na verdade, são várias estratégias pensadas que podem ser implementadas em programas institucionais nas mais diversas culturas. Um deles, especificamente, né, trabalha com a comunicação, que é onde eu mais desenvolvo pesquisa atualmente. Então, você trabalha dentro desse recorte da comunicação na cultura de paz e dentro da comunicação, o que pode ser feito para que se promova essa cultura? Dentro da comunicação é muito interessante, né? Porque quando a gente pensa em cultura de paz, nós estamos falando de algo processual. Não existem fórmulas, modelos prontos, né, receitas. Na verdade, a ideia é fazer com que, através de algumas estratégias específicas, nós possamos ir construindo uma cultura voltada para ações relacionadas à paz social
e ao mesmo tempo desconstruir a violência. Então, na realidade, esse conceito, né, ele nasce de uma preocupação muito relevante com relação ao conceito de violência. Então, na realidade, pensar a violência como uma estrutura que pode se concretizar a partir de 3 tipologias, né? Nós podemos entender, por exemplo, a violência direta como sendo um tipo de violência onde você conhece a vítima e o agressor. Então, eu consigo identificar as pessoas envolvidas e aí ela pode se concretizar a partir de uma violência física, verbal. E aí eu tenho a violência estrutural, que na realidade se relaciona com a violência que está por trás dos sistemas, das estruturas sociais. Então, por exemplo, eu consigo identificar as vítimas do desemprego, quando eu olho, por exemplo, uma fila de desempregados. Mas eu não consigo identificar muito claramente o agressor, porque ele está por trás das estruturas sociais, por trás do sistema do capital, né? E ainda assim, eu tenho uma terceira violência, um terceiro tipo de violência, que seria a violência cultural, que seria aquela violência que está nos nossos discursos sociais, na nossa linguagem, na nossa comunicação, nos produtos culturais, né? Então aí eu posso pensar em filmes, programas de televisão, literatura, música, toda a gama, né, de produtos da cultura que muitas vezes acabam disseminando estruturas de violência veladas. Por exemplo, também quando a gente pensa na nossa cultura popular, por exemplo, quantos ditados populares, né, são muitas vezes portadores de violência cultural, né, ao disseminar algum tipo de violência machista, por exemplo, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Então, canções de ninar que durante muito tempo, né, legitimaram um tipo de violência também desde a infância, né, fazendo com que nós acreditemos em muitas verdades que hoje não são questionadas porque são entendidas como verdades populares, né? Então, partindo desses 3 tipos de violência, a cultura de paz, ela pretende, através de um programa, né, como eu comentei, pensar em estratégias e, no quesito comunicação, pensar em estratégias que possam desconstruir essa violência na nossa comunicação. Então, seja pensar em produtos ou projetos de comunicação, de música, de literatura, das artes em geral, a fim de desconstruir essa violência na nossa linguagem também. E pensando dentro da comunicação, fazendo mais um recorte, o papel da imprensa, o que cabe à imprensa nesse processo de sensibilização para romper com essa violência, né? São as pautas, instaurar debates específicos sobre esses temas que emergem dessa cultura? Sim, na verdade é super importante pensar o papel da imprensa, da mídia, dos profissionais da comunicação, justamente porque, inclusive, dentro dessa discussão, o próprio conceito cultura de paz, ele nasce a partir dos estudos para a paz, que são estudos que no Brasil ainda são muito recentes, mas que já possuem uma longa trajetória no norte da Europa, na Ásia também, e que está chegando no Brasil para nos mostrar a importância de se pensar a paz como um processo. Na verdade, até a intenção é desconstruir essa ideia de que paz é uma utopia. Na realidade, esses estudos mostram que é possível pensar em estruturas, em estratégias voltadas para a cultura de paz a partir de ações concretas. Então, no caso da comunicação e do papel dos comunicadores nesse contexto, é fundamental pensar, por exemplo, em outro tipo de comunicação, né, que dentro desses estudos nós chamamos de comunicação para a paz. E dentro dela, justamente trabalhar o jornalismo para a paz, que não seria um tipo de jornalismo, mas uma metodologia, um instrumento que nos fizesse pensar a comunicação a partir de uma outra ótica, incluindo as questões relacionadas às minorias, as questões de gênero, sustentabilidade, todas as outras temáticas voltadas para desconstruir a violência na cultura. Certo, muito obrigada por aprofundar essa discussão aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. Obrigada.
A gente fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo desta edição, acesse o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Tchau! Thank you.